todos, ao comando de Deus, mais uma edição do podcast Fala Veterano, no mês das mulheres, muito feliz, né, com esse mês. E assim, temos aqui a doutora Lucimônica, delegada da Polícia Civil. Agora só o seguinte, pessoal, eu quero agradecer de coração, doutora, pela sua presença, né, agradecer nosso amigo Léo aqui mais uma vez junto conosco, é o cara que faz aqui o nosso programa funcionar, agradecer nossos colaboradores. Aos poucos eu vou passando para vocês. E assim, doutora, o podcast Fala Veterano, que a gente estava começando aqui no Bastidores, foi um programa voltado para os homens, né? Que nesse mês das mulheres tivemos a honra de receber as damas do toque. E agora a senhora, a primeira delegada, a sentar nessa cadeira, a primeira de muitas, tá? Sinta-se em casa, o programa é da senhora e que Deus nos ilumine. Doutora. Muito obrigada. Eu me sinto muito feliz de ser a primeira delegada a participar desse programa. Eu venho acompanhando o programa está indo muito bem. Algumas entrevistas bem interessantes a gente teve aqui. Me sinto honrada também e também é meu primeiro podcast. Então, da mesma forma que é o primeiro para vocês, é o primeiro para mim também. Estamos juntos nessa. Doutora, é muito importante essa presença da senhora aqui, porque eu queria trazer para o público, também o público masculino e o público feminino, a importância de uma delegada, ou quem é uma delegada, mas antes de ser uma delegada, tem uma trajetória até chegar nisso. É verdade. Né? Tem uma história muito longa, um preparo. É verdade. Eu sei que não é fácil, né? Eu queria que a senhora fosse explicando aqui pra gente quem é Mônica, quem é a Lúcia, para depois chegar a doutora, essas coisas. Tá certo. Olha, a Lucimônica, ela é natural de Aracaju, eu nasci em Aracaju, Sergipe, venho de uma família de pessoas muito trabalhadoras. A minha família tem eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, uma família pequena. Minha irmã tem 7 anos de diferença de mim, é uma psicóloga e uma advogada também. Minha família, minha mãe é professora, meu pai toda a vida lutou muito para ter as coisas para a gente. Graças a Deus, meu pai sempre priorizou muito o estudo e minha mãe, minha família. Então a gente vem de uma família de pessoas que priorizaram o estudo. Meu pai sempre disse, e minha família sempre cresceu dizendo assim, Mônica, você... Porque minha família me chama de Mônica, vou explicar por quê. A gente vai descobrir que é a Mônica, a Lucy... Porque a Lucimônica tem uma irmã chamada Lucy Carla. E aí, meu pai é Lúcio. Então, para não ficar aquela confusão toda, um é Mônica, um é Carla. Foi mesmo? Então, quando eu falo assim, Mônica, é porque lá em casa me chamam de Mônica. É uma particularidade que eu tô contando aqui a vocês. Entendi. Eu sou a Lucy pro resto do mundo, mas em casa eu sou a Mônica. É a Mônica, né, doutora? Aí minha família diz, Mônica, a gente só conquista as coisas através do estudo, através do esforço, através da dedicação. Então, eu cresci minha vida inteira pautando por esse ensinamento. Tendo esse ensinamento como plano de vida. Que bom. Doutor. Então, é por isso que algumas coisas a gente já foi conquistando muito nova. Eu sou aquela pessoa que faço tudo ao mesmo tempo. Eu não sou uma pessoa... Aí tem uma música do Titãs que diz uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E tudo ao mesmo tempo agora, né? Tô entendendo o que você tá falando. Eu sou tudo ao mesmo tempo agora. Que bom. Então, eu sempre estudei, fazia esporte, e aí fazia línguas, estudava línguas. E até hoje eu pauto isso na minha vida, porque eu gosto muito de aprender, de estudar, de conhecer. É uma vontade de conhecer muito grande, que eu ainda tenho das coisas. Graças a Deus. Graças a Deus, doutora. Então, a Lucimônica é uma menina assim, que é alegre, eu sou muito prestativa, eu acho que eu sou uma pessoa que se vocês precisarem, ou alguém quando precisa, sabe, que pode contar comigo, eu corro na hora para resolver. E aí abdico também de muitas coisas da família. Eu sou casada, eu sou mãe, eu tenho um filho de 20 anos, um menino lindo, estudioso, faz direito. Eu sou casada. O meu esposo, para você ter uma ideia, a gente começou a namorar desde que eu era ensino médio. E foi, doutora? Muitos anos juntos. Então, a gente estudava na mesma escola, na mesma sala. De Aracaju também. Nós viemos para cá com concurso público. Tô entendendo. E aí, há 22 anos que eu exerço a profissão de delegada com muito orgulho, com muita honra aqui em Alagoas. Doutora, interessante agora, a senhora agora... Quando eu passei no concurso, vim para cá, meu marido também acompanhou, é professor de matemática ele, e já ensina há 20 anos aqui também numa escola particular, matemática, e a gente foi fazer nossa vida aqui, construir uma vida aqui. E graças a Deus, o povo alagoano é um povo muito acolhedor. Eu encontrei pessoas que me ajudaram muito nesse processo, nesse começo, que é um começo difícil para uma mulher delegada, que nunca tinha saído de casa, né? Eu nunca tinha passado por essa experiência de sair, de morar em outro canto. Deixou tudo e veio embora. De repente, larguei tudo e vim atrás do meu sonho, que bom, era o doutora. sonho de ser delegada, aqui em Alagoas. Vou até segurar um pouquinho aí. Quer dizer que a senhora já veio de Aracaju, né? De Aracaju para cá sendo delegada, passou no concurso público, não tinha aceito... Só estudava, só se preparando para ser isso.
antes de ser delegada, eu era professora de inglês. Eu estudei inglês muitos anos e já com 17 anos comecei a trabalhar dando aula de inglês. Com 17 anos? Então eu era professora de inglês numa escola de idiomas e também trabalhava na autarquia federal como advogada. Eu era que nem como a história do pai do Cris, eu tinha 2 empregos. 2 empregos. Já nova assim, doutora? Já. Não disse que eu sou aquela pessoa de tudo ao mesmo tempo agora? Agora que eu tô entendendo. Foi tudo ao mesmo tempo. Com 17 anos já tinha trabalhava, já dava aula, já entrei na faculdade com 17 também muito cedo. Muito cedo. Na faculdade de Direito. Então, assim, nessa luta toda de vida que a gente tem para poder ter as coisas na vida, ter as coisas na vida, né, doutora? Rapaz, interessante assim, vamos até agora virar um bate-papo aqui. A senhora com 17 anos já fazia universidade? Comecei a faculdade com 17, e aí já ensinava com 18, comecei já a dar aula de inglês, e aí quando me formei, continuei dando as aulas de inglês, era advogada dessa autarquia federal e também estudava para concurso. Tá. E aí certo. A vida do estudante de concurso, a vida do concurseiro, olha, não é fácil. Não é fácil, doutora. Foi um período muito difícil. Falei, doutor, que muitas pessoas têm esse sonho, né, de passando pelo menos no concurso público. Isso. Né? Como é que é uma luta de uma pessoa para fazer isso? A luta é o seguinte, é abdicar de muitas coisas, com você sabendo do seu potencial, que depende de você, é um estudo que depende da gente, né? A gente é que tem que se debruçar para estudar. Ninguém vai fazer isso por você. Bom conselho. A gente, para estudar para o concurso de delegada, como que era o que eu queria, delegada, ou na área criminal, que eu sempre quis a área criminal, porque era a área que eu gostava, é muito difícil passar. Mas para isso a gente precisa se dedicar e persistir e ter paciência, porque muitos concursos eu perdi. Eu não passei no meu primeiro concurso, eu fiz vários concursos. Vários concursos, né? Até passar. E aí você vai tendo frustrações, você vai tendo tristezas, porque você vai abdicando de uma certa parte de sua vida. Quantos forrós em Aracaju eu não fui? Quantas festas de carnaval eu não participei? Isso é porque eu estava estudando. Chegou uma época da minha vida que eu estava estudando manhã, tarde e noite, assim, disparado. Abriu mão de tudo. Eu conversei com já era casada, conversei com meu marido para diminuir as turmas que eu dava aula, organizei meu horário na autarquia e me dediquei realmente, profundamente ao estudo. E aí, quando isso aconteceu, com 1 ano eu passei. Fui passando em um bocado de concurso aí também. Foi buscando o que estava procurando, né? Escolhi essa terra linda, que eu sou apaixonada, que inclusive já sou alagoana, viu? Eu já sou alagoana de título. Já é alagoana de título, já? Graças a Deus, um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. Foi mesmo, doutora? Foi lindo demais. Foi homenagem. E sou maceiense também de título. E a maceiense também de título, quer dizer que Aracaju tá no coração. Mas Maceió e Alagoas tá assim na minha vida. Que bom, doutora, saber disso, olha. Apaixonada por essa terra. Por essa terra, né? Ela recebeu muito bem, não foi? Muito. E assim, aí fui desenvolvendo o trabalho de delegada, um trabalho que é um trabalho difícil, né? Não é um trabalho fácil. A gente lida com o crime. Eu me lembro que a minha família, você está passando por momentos, né? Você está falando coisas aqui. Vamos lá. Quando eu fui meu primeiro plantão, eu tive uma cena de local de crime, de assassinato, e a minha primeira entrevista que eu dei foi uma entrevista que repercutiu para o Brasil praticamente todo. Foi porque mesmo? Eu estava na cana-de-açúcar, um corpo queimado atrás, um carro queimado com um corpo carbonizado. Eu, no meio da cana, eu tinha acabado de passar no concurso. Eita. E dando entrevista. Isso foi na cidade de Roteiro, salvo engano. E eu dei essa entrevista e falei. Então, eu esperava que aquilo fosse repercutir praticamente pro Brasil, mas chegou aos meus pais. E eu lembro que meu pai disse que olhou pra minha mãe e fez... Jacira, ela não vai voltar mais, não. Foi mesmo. Olha pra isso como ela tá gostando. Ela tá gostando. Ela tá completamente dentro da profissão. Eles viram ali o quanto eu já estava dentro daquilo que eu me propus a fazer, que é ser uma delegada de polícia aqui em Alagoas. Polícia em Alagoas, olha que interessante, doutora. Agora, doutora, vamos até seguindo sobre a parte operacional, né? A senhora veio de Aracaju para cá, já assumiu o primeiro plantão, já assumiu uma delegacia. Como funciona essa parte burocrática assim? Vocês são destacados, passam no concurso para assumir a delegacia, para chegar nessa parte operacional. Isso. A gente, quando chega, nós somos lotados em algumas delegacias, né? Na época, eu me lembro bem que o meu secretário, meu diretor-geral virou para mim e disse: Lucy, você prefere ficar... Até isso eu tive essa possibilidade. Você pensa em ficar mais perto de Sergipe ou mais perto de Maceió? Eu virei para ele e disse: olha, uma vez que eu passei no meu concurso aqui, eu estou aqui. Então, se puder me deixar perto de Maceió, eu não quero mais estar lá, eu vou visitar. Aqui eu vou trabalhar, vai ser a minha terra. Vai ser minha terra. E aí eu fiquei em Maceió, morando a vida inteira em Maceió. E a minha primeira cidade foi Roteiro, uma cidade bem pequenininha,
Peça São Miguel. Uma delegacia só tinha eu e um cabo da PM. Era só nós dois. Eu tenho umas perguntas E que eu eu ia fazer. olhei pra delegacia. Aí eu disse, rapaz, vamos reformar isso aqui. Tive a ajuda, como eu falei, do meu doutor Antônio Carlos Lessa, que era meu distrital, do falecido Zé Edson, que é grande amigo, e que era distrital de São Miguel dos Campos. E aí, nessa história toda, eu resolvi reformar a delegacia de Roteiro, e foi a primeira delegacia que eu reformei. Foi mesmo? Reformei, fiz uma festa linda, deixei a delegacia a coisa mais linda do mundo, até que o governador foi visitar Roteiro, que eu nunca imaginei que o governador iria visitar Roteiro. Época fosse visitar Roteiro. Gostou do trabalho que a gente vinha desenvolvendo lá. E aí eu soube, né? Não sei se isso é verdade, mas enfim, eu soube que disse assim: a delegacia da Barra não tá precisando de uma delegada como ela, não? Aí me colocou na delegacia da Barra de São Miguel. Faço minha segunda delegacia. E aí eu passei na Barra de São Miguel, fiquei lá um tempo, fiz um trabalho muito bacana. Gostei muito da delegacia da Barra de São Miguel, fiz um trabalho de cadastramento de caseiros, que também chamou muita atenção. Fiz cursos na integração de Polícia Militar e Polícia Civil, integrando essas polícias. Fiz cursos assim lá. E isso chamou a atenção do então secretário, e eu fui convidada como a primeira mulher que foi a ser chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública. Ah, que tu quer dizer, a senhora foi a primeira mulher a ser chefe da Secretaria Mas a de Segurança primeira mulher Pública. deu outras coisas também, você vai ver, tá? Vamos lá. Aí fui ser chefe de gabinete. Foi muito difícil, porque eu vinha da operacionalidade. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de trabalhar. Tá em combate, que nem o povo de fala, atender pessoas, de ser delegada, de estar numa delegacia, de resolver crimes, de ajudar as pessoas através do meu trabalho junto com as equipes que eu trabalhava, porque ninguém trabalha só, né? Não, ninguém trabalha só. Nesse tem uma contexto equipe, né? todo, eu quero deixar claro aqui o papel de todas essas pessoas que me ajudaram, né? Como policiais civis, escrivães, agentes. É um conjunto. O delegado, ele não trabalha sozinho. Nós temos uma equipe maravilhosa até hoje. Inclusive, eu tenho uma equipe que está há 15 anos comigo. Há 15 anos essa equipe está com a senhora? Exato, uma equipe. Claro que fomos agregando outras pessoas que chegaram para somar e são maravilhosos. Mas eu tenho uma equipe grande, uma equipe que já vem comigo há muito tempo. E que sabe do meu ritmo. Tô entendendo. Já conhece a senhora já. Então, eu fui chefe de gabinete. Quando eu volto para... Não deu muito certo. Eu disse, olha, eu quero sair, quero voltar para ser delegada. E esse negócio de chefe de gabinete não está muito bom para mim, não. É muito política, né? É muito burocrático, na verdade. Vamos mudar o nome, burocracia. É vamos muito mudar burocrático. E eu tive algumas dificuldades, enfim. Quando eu volto, o secretário vira para mim e fez, olha, agora eu tenho um desafio para você. A cidade que eu vou lhe colocar tá tendo... Era uma época de Alagoas, uma época difícil, que a gente já venceu essa época. E que não foi isso, doutora? Eu acredito que seja antes de 2002. 2002, não, mito, antes de 2000 que 2002. 2002 foi quando eu entrei. Eu entrei em 2002, eu tenho 22 anos, né? Foi em eu não lembro mais, eu sei que foi... Assim, meados assim, por foi 2010, foi naquela época ali. das extorsões mediante sequestro. Que Alagoas tinha muito. Foi repercussão. A cidade que você vai, teve 7 extorsões mediante sequestro em um mês. Vai lá e resolve. Eu ouvi desse jeito. Assim, na lata? Eu parei, que tá de acho. 7 extorsões mediante sequestro. Que é o sequestro, como a gente chama? Numa cidade. 7 sequestros em um mês. Fui pra cidade. Era a cidade de Messias na época. Messias. E aí trabalhei em Messias, um trabalho maravilhoso também que fiz lá. Nessa época tinha Marcílio Barenque em Rio Largo, fazendo aquele trabalho em Rio Largo. Eu lembro desse delegado. E aí a gente trabalhou muito junto, porque os presos dele eram os presos meus, bandidos que tinha lá em Rio Largo, vinha pra cá, pra Messias. E a gente fez um trabalho bem bacana. Posteriormente, aí fui ameaçada. Eu fiquei até curioso depois de tudo isso. Aí nessa época foi um trabalho assim, que ao mesmo tempo foi muito bom, uma equipe muito operacional, eu tinha na época também. Era só eu de mulher na minha equipe. Nessa época só tinha eu de mulher e todos éramos homens nessa equipe minha. E todos muito operacionais. Depois que chegou uma mulher bacana também para trabalhar comigo. E a gente ia pra cana de açúcar, ia prender bandido no meio da cana. A senhora também era né? Junto, tem que estar. O delegado é quem está comandando a operação. Comanda a operação, como é que você né? não vai? Não, tem que ir. E assim, a gente ficou imbuído mesmo do propósito de resolver aquelas extorsões, o crime organizado. Foi quando a gente teve o NIRCO, que era dos juízes e promotores, que depois virou a 17ª Vara. Eu participei desse processo todo. A senhora participou de tudo isso? Participei desse processo todo, trabalhando com crime organizado. Rapaz, o crime organizado Trabalhei com crime organizado há alguns anos da minha vida. E aí tive ameaças de morte. E foi, doutora? Tive que já andei com segurança nesse período. Isso que eu ia perguntar, né? Porque ficou um negócio muito pesado, as minhas idas e vindas para a cidade. Foi quando, nesse contexto, disseram assim, olha, vamos aquietar mais um pouco, porque eu tava demais, né? As ameaças e tudo. Tô entendendo. E me colocaram na delegacia da mulher. Aí trouxeram a senhora. Aí mudei totalmente o contexto, né? Eu estava vindo do crime organizado para trabalhar numa pauta que até então eu nunca tinha trabalhado.
Éramos 4 delegadas que trabalhávamos em regime de 24 horas. Eu tirava plantão na Delegacia das Mulheres. E eu era titular da Delegacia da Mulher 2, que fica na parte alta aqui de Maceió. Só que ela funcionava no centro. Ela não tinha sede. Eu sei qual é essa delegacia, eu já cheguei a ver já. Ela não tinha sede. Já cheguei a ver. E aquilo foi me incomodando. Eu digo, primeiro que eu cheguei dizendo assim, eu quero trabalhar com os crimes mais graves, porque eu estava acostumada com crime organizado, né? Me deu os estupros. Então já peguei os estupros eu queria trabalhar com estupro e com os crimes de lesões mais graves. Aí, graças a Deus, tivemos algumas prisões bem importantes, como um tarado da moto, com um cara que O tarado da moto, eu lembro dessa história. Ele estuprou 7 mulheres. Eu lembro dessa história. A gente conseguiu prender. E assim, foram muitos trabalhos desenvolvidos na Delegacia da Mulher. Mas uma coisa que me chamava a atenção e que me incomodou muito era o fato da mulher vir totalmente surrada, apanhada da parte alta até o centro, andando para ser atendida. Aquilo foi me dando nervoso. Eu disse, tem que mudar essa realidade. Precisa ter uma delegacia na parte alta para atender a mulher. E eu não sosseguei, junto com os movimentos de mulheres, com o delegado-geral da época, com todo o contexto também político da época. Eu não sosseguei enquanto a gente não inaugurou uma delegacia. Da mulher aqui em cima. E eu fui a delegada que inaugurei a Delegacia da Mulher daqui de cima. Foi Ela mesmo, existe doutora? por conta deste trabalho, Que não é só meu, obviamente, mas que tem muito da nossa luta para que essa delegacia existisse. Agora, doutora, a senhora falando... Vou voltar vamos esquecer da Delegacia da Mulher, não. Deixa eu voltar um pouquinho para o crime organizado para a gente entender. O crime organizado, eu acho que no Brasil todo é uma faixa que mexe muito com a família das pessoas. Nossa. E a família da senhora, quando ficou sabendo disso? É assim, porque eu já vi que a senhora é muito família, os pais, os filhos, o marido. Você tá querendo me pegar, meu Deus do céu. Olha, eu vou só contar um fato aqui. Um fato, só pra gente... Vocês são perigosos, esse negócio de podcast é perigoso, viu? Eu vou até pular, só pra gente... Porque assim... Quem vai na onda, não serve da pessoa. Porque assim, mesmo a senhora estando no mundo masculino, todos respeitavam. Isso já provou, eles respeitavam. E quando... A senhora vai mexer com pessoas perigosas, o crime organizado perigoso. Se soubesse como foi uma das ameaças que eu recebi. Por favor. Eu estava em Aracaju, essa foi uma das piores. Eu estava em Aracaju, meu filho brincando num parque, no shopping. E eu olhando meu filho brincando, meu marido lá conduzindo o menino, um telefone toca, o celular. Era o ameaçador. Doutora Lucia, que é fulano de tal, disse o nome. Doutor, eu falei, pois não, o que é que você quer? Ele disse-me assim, a senhora está... vendo seu filho brincar, não é? Eu em Aracaju, viu? Eu não estava aqui. Vai me arrepiar agora. Aí eu disse, estou. A senhora está no shopping, não é? Eu fiquei calada. A senhora, nesse momento, está vendo seu filho num cavalinho. Aí, o que é que você quer? Ele disse, não, eu só quero saber, porque chegou um negócio aqui no presídio, se eu como ou se eu não como. Mandaram para mim uma comida, umas frutas, e a pergunta dele é essa. E eu quero saber se a senhora acha que eu devia comer ou não. Eu disse, bom, se eu fosse você, eu não comeria não, porque eu não sei quem mandou. Ai, e nem juro. E eu tremendo toda, né? Eu imagino. Aqui pra nós, eu tô contando aqui que eu tava me tremendo. Hoje eu posso contar, mas na hora eu disse, olha, na hora você já, olha, a pessoa muda completamente, viu? Eu disse, olha, se eu fosse você, eu não comeria, porque eu não sei quem mandou. Jogue fora essa comida e não come ela não. Como que estão dando pra você aí? Que é o melhor. Tá posto, doutora. Aí ele, muito obrigada, viu, doutora? Eu sabia que a senhora me dá a melhor resposta. E desligou. Que história. Menina. Era uma pessoa que eu tinha prendido, quem prendeu fui eu. Era uma pessoa perigosa. Perigosa. E assim, muito perigosa. Ele contou onde a senhora estava. Ele sabia eu não estava em Maceió, gente, eu não estava nem em Alagoas. E ele sabia exatamente onde eu estava. E o que eu estava fazendo, ou seja, eu estava sendo monitorada. Estava sendo monitorada. O poder do crime organizado. Nesse momento eu saí, peguei minha família, disse, olha, vamos voltar. E aí eu voltei... Agora, doutora... Voltei braba. Se controla. Voltei valente. Imagina. Voltei valente. Agora, doutora, depois de uma informação Mas foi dessa... muito difícil. Ao redor da senhora... Aí meu entorno, eu conversei com meu esposo, né? Disse, olha, a gente vai ter que tomar mais precaução... Meu filho é muito pequeno, não entendia muita coisa nessa época. Então, para ele, o que mudou foi a mãe não pode mais levar na escola, a mãe não pode mais buscar. Mudou para mim muito, mudou sabe? Muita coisa. Eu que me senti muito tolhida nessa época, porque muita coisa que eu ia fazer, eu tinha que fazer junto com segurança. Junto com segurança. E aí ficou mais complicado para mim, sabe? A liberdade da senhora a liberdade, né, foi tolhida. Tô entendendo. Mas
com o tempo, assim, foi preso, ele já estava preso, ficou condenado, foi condenado e tudo se transcorreu Nos presídios alagoanos. dentro da justiça, assim. Ele tava aqui. Sim, dentro da justiça foi tudo transcorreu normalmente, até que na delegacia da mulher eu mudei meu foco, Até aí partiu. mudei o foco, né? Era preciso eu mudar também, né? Naquele Isso é momento muito radical, né? E mudei meu foco e aí fui a tratar de mulheres e fui trabalhar nessa época nesse viés. Agora- E aí inauguramos a delegacia, Sim, agora vamos lá. voltando, né? E quando inauguramos a delegacia, eu passei pouco tempo nela, porque foi a época que Marcílio foi chamado para ser diretor-geral, Marcílio Barenco, e me convidou para ser diretora de estatística. E eu passei praticamente 5 anos, já muito nova ainda, né? Mas 5 anos como diretora de estatística, informática e armas da Polícia Civil. E foi, doutora? Foi quando a gente fez um trabalho também muito interessante, que nós não tínhamos os dados. E aí eu fui trabalhar com dados, fui trabalhar numa gestão que foi uma gestão muito intensa, né? Que foi a gestão do Barenco. E trabalhamos nessa gestão toda muito intensa. Foi muito intensa. Muito intensa. A palavra que eu digo é intensa. Foi mesmo. Trabalhamos muito Chegou mexendo com muita muitas coisa. frentes, muitas vertentes. Verdade. E aí, depois que o Barenco sai, passou no concurso, saiu, eu fui ser procurador, todo mundo foi colocado em outras delegacias. E aí eu assumi o Eustáquio Gomes. Subiu pra Tame cá. presídio, né? Então, todo dia eu estava nos presídios tomando depoimento de preso, dos meus presos, né? E era, doutora? Todo dia. Eu fiquei curioso Aí agora. a coisa curiosa, sabe o que era? Que eu ia com uma policial e eu nunca dizia a ela que toda vez que eu ia, eu ficava, meu Deus, se tiver uma rebelião aqui dentro, só nós duas aqui. Porque na época não era como hoje, que tem... Hoje tá massa, hoje tá bem organizado o negócio. Tá organizado Mas lá? na época não era a gente e os presos mesmo, só a gente e os presos, né? Mais ou menos assim. E aí eu dizia, eu pensava, né? Meu Deus do céu, já pensou se tiver um negócio aqui, nós duas aqui, meu Deus, só a gente. Só ficava vocês Era eu duas? e ela, E eu nunca dizia isso a ela. E toda semana, praticamente, a gente tava no presídio tomando depoimento. Quando a gente sai de lá, que eu fui pro Benedito Mendes, eu disse, rapaz, ainda bem, viu, porque o Otávio e ela, a senhora nunca revelou que eu tava tão confiante. Você era o espelho dela, né? Disse, eu, mais ou menos. Eita, Porque o perigo existe, a gente sabe que Existe, existe, né? existe, Nunca teve existe. nada, sempre fui bem tratada por todos. Existe. Mas o perigo existe. Na Existe. nossa profissão, não tem Poxa. como abdicar do perigo. A gente Não tem. caminha com o perigo. Não tem, é verdade, A doutora. gente anda junto do perigo. Não é verdade? A partir do momento que a senhora se dispôs a estar aí nessa função... A gente anda né? junto do perigo. Anda junto do perigo, é interessante. Aí foi Benedito Bentes. Aí Benedito Bentes, aí foi massa, porque o Benedito Bentes, eu tinha um comandante da PM, que se Do chama quinto Coronel batalhão. Elvandro. Do quinto batalhão na época. Nossa, juntou Léo com Creu, juntou a gente que tem uma velocidade de trabalho muito grande, com o Coronel Elvandro, que também tem. E a gente fez um trabalho muito bacana do Benedito Bentes. Muitas prisões, o Ministério Público colaborou, Justiça mesmo? colaborando. Sabe quando junta todo mundo? Sei. E deu certo, deu muito certo o trabalho no Agora, Bio. doutora, eu tenho até uma pergunta. gosto muito do Bio. Eu tenho uma pergunta, agora só vou até esclarecer aqui, coisa que eu vivo muito no meio militar. Na Polícia Civil nem tanto, né? Assim, eu conheci muita gente do DEIC, conheci na tempo do DEIC, lá antes daquela explosão que teve naquela delegacia lá, e prestava um serviço pra eles. Sei. Eu vivi muito com esse Foi pessoal horrível do... Ali foi, prestava muito serviço para aquele pessoal do DEIC. Mas eu tenho uma pergunta que eu vivo hoje, eu vivo muito com os militares. E a senhora, como delegada, vai poder me responder isso. Não sei nem se eu posso perguntar, mas eu vou perguntar. A senhora fica à vontade. Os militares dizem, os soldados, a senhora falou que tem um convívio muito bom teve um convívio muito bom com o coronel, que os militares dizem que quando chegam nas delegacias, eles são maltratados. Ah, mas na minha não é não. Não, eu desafio. O militar diz, olha, o desafio é ótimo, né? Essa foi, pegou pesado. Eita, Essa desafio. fase eu vou jogar no Eu comando. gosto do desafio. Não, Muito eu bom. trato muito bem, não só os militares. Eu trato muito bem, na verdade, é todo mundo. Todo mundo, né, doutora? Todos que vão à delegacia têm que ser bem tratados. Desde da pessoa, da vítima, como os militares, como os nossos advogados que trabalham ali na luta diária. Diário, né? Como até também as pessoas que a gente são os indiciados. Tô entendendo. Todos têm que ser bem tratados. Na verdade, o serviço público, ele está aí para isso. A gente não tem que estar aquela ideia de sair batendo no povo, maltratando o povo. Você não vai a canto nenhum desse jeito. Tô entendendo, doutora. Olha, quando uma pessoa procura uma delegacia, a pessoa vai no seu pior estado. Se for pra Ninguém lá- vai porque gosta do, vou aqui passear, vou bater na delegacia. Não, a pessoa vai com problema, a pessoa vai triste, a pessoa vai sofrida, a pessoa chora. E a delegacia é muitas vezes um lugar não só do trabalho jurídico em si, que a gente desenvolve, mas também de acolhimento. Interessante saber. E é um dessa acolhimento não só também para essas vítimas, como para os policiais militares que vão trabalhar, que Que vão estão lá na rua trabalhar, no estão dia na a rua dia, no né? dia a dia, para os advogados também, que tem que ter respeito também no local, na delegacia.
Tô entendendo. E ter os seus direitos respeitados, como também os indiciados, que também têm que ter seus direitos respeitados. Interessante Isso que a você gente tá tem que falando. pautar a vida inteira. E graças a Deus, eu acredito que a vida inteira eu nunca tive problema com isso. Com isso, né? Não. Porque eu converso muito com os policiais, assim, Não, que eu eu vivo duvido, muito. de verdade. Rapaz, chega ali, o delegado trata a gente mal, Fábio, não sei o quê, Não. não tem esse convívio entre tal. Ah, E a senhora não, eu me contou dou aqui muito. agora. Ah, se eu sei ele contar que agora a gente tá aqui, porque eu não cheguei na DPTU. Na DPTU a gente fez o Orla Segura. O Orla Segura, que hoje, graças a Deus, é um plano do governo. O governo do estado abraçou esse plano junto com o Flávio Saraiva, o secretário Flávio e o delegado-geral Xavier. Abraçaram esse plano. O Orla Segura nada mais é do que a junção de Polícia Civil, Polícia Militar, Ronda no Bairro, OPLIT, todos juntos, trabalhando Numa em prol do delegacia turismo. só. Não é numa delegacia só. Nós atuamos em conjunto, cada um nas suas vertentes, Sim. mas nós nos reunimos, temos um grupo de WhatsApp. Isso inclusive, já foi pauta, esse assunto do Orla Segura, já foi pauta do Salão Nacional de Turismo, como a gente apresentou como um case de sucesso. Foi mesmo, de doutora? Alagoas, foi. Que bom. Esse Orla Segura foi... a fecundação dele, digamos assim, foi na Delegacia de Proteção ao Turismo com a gente, onde nós chamamos esses atores e dizemos, olha, a gente tem que trabalhar junto. Não existe trabalho sozinho. Eu sempre acredito nisso. Importante, senhora, Ninguém trabalha essa só. fala. Importante, a senhora não quer os lucros só para a senhora, Não, né? Divide, né? não existe, porque o trabalho tem que ser em conjunto. Então, hoje, como é que acontece? Se acontece um crime, como aconteceu hoje de manhã, eu de férias, mas aconteceu, eu fiz também, do mesmo jeito. E foi. Acontece um crime, a imprensa divulga, vamos supor. Tô entendendo. A gente já joga naquele grupo, o grupo todo corre atrás de descobrir quem é a pessoa, o que é que fez, doutora tá aqui, vamos lá atrás. É mesmo, doutora? E é por isso que a gente tem um índice de solução de inquéritos recorde na Delegacia de Proteção ao Turista. Nós temos eu posso dizer que 90% dos inquéritos que eu relato são com autoria. Tá, doutor, interessante. né? E pode pesquisar nos dados. Eu falo isso com base em dados, porque eu trabalhei até com dados, né? A senhora sabe do que está De dados falando, eu né? sei. A senhora sabe o que está Então, falando. a gente trabalha em dados. Então, por que isso? O resultado desse sucesso se dá por conta desse trabalho em conjunto que nós fazemos. O trabalho da minha equipe na DPTU, que é um trabalho... Eu tenho uma equipe maravilhosa. A equipe da DPTU bilíngue, como a gente tava Vamos conversando chegar no antes. bilíngue, né? Que eu achei massa essa história do bilíngue. O pessoal vai entender o que é um bilíngue, né? Que é a Delegacia do Turismo aqui. Assim, e até falando sobre esse negócio de dados que a senhora fala da polícia, hoje temos, assim, os assaltos não tem mais agilidade porque o pessoal não vai denunciar. E tem muito né? disso. Porque as pessoas também perderam, lamentavelmente, com o tempo, a gente foi perdendo talvez um pouco da credibilidade das pessoas. Tô E é entendendo, isso que a gente doutora. busca resgatar. Importante essa fala Quando da a gente senhora. vai para a televisão e fala, olha, denunciem, façam BO, a gente corre atrás, a gente vai tentar. Quando a gente devolve um celular, a gente está tentando correr atrás e dizer às pessoas, acreditem no nosso trabalho, nós estamos aqui para isso. A credibilidade, né, A doutora? credibilidade, a gente precisa, esse resgate da credibilidade através... Mas esse resgate, ele não se dá de boca. Eu não acredito que ele se dá só falando. Tô Ele se entendendo. dá com ação. Com ações, né? São as pessoas vendo a gente devolvendo os aparelhos celulares, são as pessoas vendo a gente fazendo prisões no momento em que tem que ser feita, são os inquéritos das pessoas indo para a justiça Interessante. e não isso aí. voltando, indo todo redondinho, certinho. Então, entenda, é a ação que faz com que a gente consiga esses resultados positivos que a gente vem E conseguindo. hoje esse mecanismo aqui é muito importante para isso, né? Nossa, celular. Ele alcança, assim, uma coisa muito rápida. Hoje, se a senhora acertar, e se errar também... ainda Não, vem do na mesmo mesma- jeito na que mesma- acerta, que erra, tá tudo que aí. acerta, né? Tá Agora, tudo assim, aí. a delegada, o que é ser uma delegada? Vamos supor, vou até esclarecer a pergunta, eu até errei. No meio de vocês lá, vou falar grossamente assim, no meio de vocês, existe uma hierarquia? Ou delegado tudo é delegado? Tá. Só pra gente entender Delegado, tudo é delegado. Tá? não existe A isso. rigor, a gente passa para um concurso e todos somos delegados de polícia. O que existe, na verdade, são os cargos. E esses cargos, obviamente, a gente tem uma hierarquia. Pronto. Eu acredito muito nesta hierarquia dentro dos cargos. Então, por exemplo, eu tenho um delegado geral, doutor Xavier, maravilhoso. Ele está assistindo a gente, inclusive. Um abraço, Ele delegado. me disse que ia assistir. Um abraço, doutor. Um abraço, doutor Xavier. Então, tem o doutor Xavier, que é o delegado geral. E aí nós temos também os diretores,
de área, diretor da capital, diretor da DEIC, do DRACO, lá se vai cada um com a nomenclatura, e tem os delegados dos distritos, delegados especializados, enfim. Mas todos somos delegados, entende? Todos são delegados. Mas é óbvio que existem aqueles que estão em cargos de comando. Agora e aí sim a gente deve respeito, obviamente, a esses cargos de comando. Porque são eles, na verdade, que movimentam toda a máquina, a peça do xadrez, então eles movimentam toda a máquina, né? Eles criam as políticas. O Estado cria as políticas públicas e eles vão junto, né? Inclusive, eu não sei se você sabe, mas eu também já fui nesse contexto todo. Eu acabei pulando, eu não sei nem que época que eu fui agora. Mas pode falar. Não, eu fui do BIO, aí tava no BIO, não foi? Aí chegamos do BIO, o trabalho do BIO me rendeu o convite do delegado, do doutor Alfredo Gaspar, para ser delegada-geral adjunta da Polícia Civil. E eu cheguei a ser delegada-geral adjunta, fiz um trabalho... No quartel a senhora era o subcomandante. Exatamente, se pensar assim, é. Mas a coisa ainda cresceu, porque depois de um tempo nesse trabalho, eu fui convidada para ser secretária adjunta de Segurança Pública. E eu fui a primeira mulher, até hoje, não teve outra, a exercer esse cargo, secretária adjunta de Segurança Pública. Ó o foguetinho, Léo. Ó o foguetinho subindo, Léo. A mulher aqui, Léo. Foi um cargo muito difícil. E aí eu enfrentei realmente muitas coisas nesse cargo, porque... Foi de tudo. Foi, porque é a primeira mulher, né? Então você acaba levando... Quebrou um negócio meio esquisito. A gente, não com as corporações. Eu tive zero problemas com as corporações. As corporações militares, bombeiro, Instituto de Criminalística, Polícia Civil, todas muito bem. Mas é o próprio trato, sabe? Que é a dificuldade de entender uma mulher dinâmica, que fala, que se posiciona. Essa parte é importante, sabe? Se posicionar, Que se posiciona. Então, foi um período meio complicado para entrar mesmo, para mostrar o trabalho. Mas, graças a Deus, o trabalho foi mostrado. E aí, depois eu parti para a delegacia da CIP, que eu cuidava dos homicídios antigos da capital. Passei algum tempo cuidando desses homicídios. Aqueles homicídios assim de 2002, de 1900. Fiz um trabalho bem bacana com isso. Interessante, a senhora está mostrando um lado da Polícia Civil que a gente não conhece. Nem eu conhecia. Só pode ter certeza. Esse lado que a senhora está falando aqui agora, esse lado da Polícia Civil a gente não conhece. Pois tá vendo? Tá vendo como é bom? Não, a gente não conhecia. A ideia do podcast foi massa, porque a gente pode falar sobre isso, Essas né? coisas, né? Eu acho que eu nunca falei em tanto da minha vida como eu estou falando aqui agora. Tá quase eu quero uma sessão de psicologia aqui. Mas tá massa, porque a gente vai rememorando, né? Isso é importante, doutora. Isso é importante. Buscando as nossas raízes. Para a sociedade saber que a Polícia Civil não é só aquela delegacia e os policiais, não. Tem esse trabalho todo por trás. E equipes maravilhosas, Equipes como maravilhosas, eu falo, né? Conta um pouquinho dessa parte dessa história aí que eu achei massa. Depois dessa CIP, dessa delegacia de crimes antigos, de homicídio, foi quando eu fui convidada para ir para o Jacintinho. E que desafio foi o Jacintinho? Porque o Jacintinho estava com a delegacia estruturalmente péssima, então a cadeira era de palha, não tinha cadeira para o meu policial sentar. Eu cheguei com minha equipe lá, sabe aquela casa que não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada? Não tinha nada. Ela tinha teto, mas o resto ela não tinha nada. Não tinha nada. Mas aí a gente organizou mesmo. Foi um trabalho que eu contei com o Ministério Público também, que me ajudou nesse período. Foi a promotora Sandra Malta. Ela tem um programa que ela ajuda as delegacias. Se a pessoa tem um crime e vai pagar por este crime, ao invés de pagar com penas... penas assim de fazer serviço à comunidade e tal, paga um valor e esse valor foi revertido para a delegacia. Estou entendendo o que você está então falando. Eu equipei a delegacia inteira, eu mandava tudo organizado, né? Tudo fichado, tudo, sabe, no patrimônio, tudo certinho. E minha delegacia foi equipada toda ela. Eu deixei a delegacia um brinco. Não só dessa parte, como a parte cartorária. Eu tenho escrivãs muito boas no meu cartório e nós deixamos essa delegacia redonda. Foi quando surgiu. E eu estava muito bem lá, quietinha, calma, gostando do Jacintinho, trabalhando e tal. Quando eu fui convidada pelo delegado Xavier para a DPTU. Pronto, agora vamos chegar... Aí chegamos na DPTU. Vamos chegar na DPTU. DPTU. Que me trouxe aqui, né? Que foi. Essa pessoal, para vocês que estão acompanhando aqui a história da doutora, né? A DPTU é a delegacia, tá, do turismo. A doutora que vai explicar direitinho o que significa isso para o Estado, para a Polícia Civil, quem é envolvida por trás de tudo isso e como ela chegou nisso. É uma pauta que eu amo. Pronto, doutora, então agora... A DPTU é o seguinte, quando foi para aceitar a DPTU, eu estava muito bem no Jacintinho, tinha acabado de organizar minha delegacia, então assim, a rigor não teria motivo nem para eu sair de lá, tanto que eu já tinha sido convidada para outras delegacias e não tinha aceitado, porque eu estava bem onde eu estava, organizei, eu deixei ela toda arrumadinha. Essa delegacia do Jacintinho. É que eu estava. Só que quando eu recebi esse convite,
Na época, o delegado Lucimério foi quem fez também esse convite, que ele era o diretor da época. Ele virou para mim e disse: Luci, você tem um segundo distrito, que não é só Depetu, é o segundo distrito todo. A parte baixa da capital toda também é nossa. Ah, então quer dizer que essa delegacia ela abrange ali tudo, Também, tudo, toda tudo a isso, parte. né? Mangabeira, Jatiuca, Ponta Verde, É Jaraguá. é enorme o que vocês... É. Quantos policiais, doutor? Só para a gente ter uma noção para Nós tomar conta. temos na base assim. de uns 15 policiais, eu vou dizer assim, Pra para ficar tomar com- conta das duas áreas. Das duas áreas, É. né? Os 15 policiais. E aí, quando ele disse assim, e vai ter a delegacia de proteção ao turista, meu olho fez pim! Disse, rapaz, dá para fazer um trabalho diferente aqui. Eu me toquei que aqui em Alagoas o turismo realmente é muito relevante, né? Forte, aqui é forte. Mas eu me toquei que essa delegacia ainda não tinha ainda tido a projeção que ela merecia e que ela deveria ter. E o delegado Xavier teve esse insight de me colocar lá, porque eu acho que ele percebeu que eu tinha talvez o jeito para aquilo, e eu realmente me apaixonei pela causa. Que bom, doutor. Eu estou, assim, encantada com a pauta do turismo e com a pauta da delegacia do turismo. Essa delegacia, ela abrange assim, vamos lá. Tudo, né? Como é que... Maceió toda, ela abrange toda a Maceió e ela é de proteção ao turista, ou seja, o turista vítima. Então, a gente começou a desenvolver... ela não tinha sido inaugurada e nem foi, porque não deu nem tempo. Ela não tinha piso, então a primeira tarefa minha foi correr atrás de piso. Eu fiquei louca atrás de piso. Conseguimos o piso com pessoas amigas, com o trade turístico, que, aliás, faz um trabalho belíssimo, trade junto com a gente. Que bom. A BIH, BAH, a Brasel, comerciantes. Então, é um trabalho em conjunto. Então, conseguimos o piso. E aí eu entrei na delegacia. No que eu entro, eu digo, vou chamar o governador para a gente inaugurar. O prédio é bonito. Não deu nem tempo. Olha, foi tanto trabalho, tanto trabalho. Já começaram já... Ela já se inaugurou. A delegacia, eu digo que ela auto se inaugurou. Automaticamente ela já começou trabalhando, a delegacia do turismo. Ela sem ter nada, não tinha nem móvel, eu ainda já estava dando entrevista de prisão que a gente já tinha feito. É mesmo? Então, assim, ela é dinâmica. E a gente foi no ritmo dela, e a gente foi dando ritmo também para ela. Tô entendendo. E aí a gente foi conhecendo, comecei a pesquisar outras delegacias de turismo aqui do Brasil e ver como era que essas delegacias funcionavam e trazer essas expertises para Alagoas, para Maceió, e também fazer aquilo que eu falei do Orla Segura. Eu tive esse insight também, graças a Deus, de juntar todo mundo. E isso deu muito certo. A gente fez uma primeira operação, e essa operação, eu vou contar aqui, era a ideia... Vou contar, né? Conta, aí eu penso que as pessoas não estão ouvindo a gente. Não, mas não pode ter certeza que daqui a pouco eu vou abrir o Instagram. A primeira operação que a gente fez, a falar. ideia era fazer a ronda para poder as pessoas conhecerem e verem que a gente estava ali. Sabe o que aconteceu? 8 prisões na orla, neste dia. E uma série de adolescentes do juizado, que a gente levou também, maravilhosos, esse pessoal do juizado. Uma série de adolescentes apreendidos. Então, foi uma operação que já deu um boom. 8 prisões a gente teve esse dia. Até o delegado da central me ligou e disse, Luci, você nem avisou que ia ter. Mas eu também não sabia que ia ter prender tanta gente assim, não. Mas foi uma operação de sucesso. Eu não esperava, né, foi doutora? de sucesso. E aí a gente começou a trabalhar. Era aprendendo, dando entrevista, era junto com a PM, com a Honda, com a Oplite, fazendo aquele trabalho todo dia, sabe? Tendo o apoio também da direção. A minha equipe também é muito boa. E aí eu comecei a pescar pessoas bilíngues e coloquei pessoas que falam outras línguas na delegacia. Eu mesma falo outras línguas na delegacia. Eu falo inglês, estudo francês e falo português. Na minha delegacia tem quem fala espanhol, tem quem fala inglês. E aí, a delegacia, a gente começou eu viajei para um seminário interamericano de segurança turística que teve em Foz. E eu não fui nem para ser palestrante, eu fui para ouvir. Para ouvir. Mas veja o que aconteceu. Quando eu sento do lado do capitão que organiza tudo, que conto a ele como era que a gente estava desenvolvendo, ele faz, Luci, você precisa falar isso aqui. Você topa? Mesmo, eu não tinha levado nada de preparado de mídia. Eu disse, eu topo. Vou agora. E já fui logo, me colocou num painel, e era um mega evento, sabe? Eu acho que é um dos maiores eventos que tem, que eu já fui, olha que eu já fui para muitos, é esse seminário interamericano, simpósio interamericano de segurança turística. Eita, maravilhoso. Gente do mundo todo, tinha gente dos Estados Unidos, gente dando palestra, gente de Bolívia, Colômbia, olha, um negócio todo mundo lindo. Falando sobre turismo. E ele me colocou nessa, disse assim, você vai que a gente precisa ouvir isso que a Alagoas está fazendo. Eita, o que a Alagoas está fazendo é diferente. Você já mostrou ensinando. E aí eu fui painelista, pude contar sobre as nossas expertises. Daí gerou o Salão Nacional de Turismo, que a gente também foi convidado já como boas práticas para falar no Rio de Janeiro sobre essa prática que tá. Porque todo mundo começou a querer entender como é que estava dando, no caso, tão certo essas questões dessa integração
das polícias. Todas as forças, né? A senhora pegou aqui e juntou E tudo. as prisões que a gente vinha realizando, os inquéritos com autoria. Todo É mundo diz, como é mesmo? que ela está conseguindo esses inquéritos com autoria? Porque é difícil, né, a gente conseguir. É complicado, né, doutora, fazer isso Mas aí, é né? um trabalho em conjunto. A minha equipe também, como eu digo, muito boa. E aí a gente começou eu aprendi também algumas coisas, né? Aprendi que no turismo a gente trabalha muito nessas festas. Então, nesse Pinto da Madrugada, de forma inédita a gente trabalhou. Trabalhou, doutora. No carnaval. Carnaval a gente fez carnaval de Petu 24 horas. O governador gostou da ideia. Graças a Deus a gente tem uma secretária de turismo, eu preciso falar dela, a secretária Bárbara, que é uma mente brilhante. Ela é maravilhosa. Todo mundo em conjunto. Não, sabe quando tá tudo, sabe, delegado geral, o secretário Flávio, o governo, a todo Bárbara. mundo alinhado, né? Tá, as polícias. Então, a gente tá dando muito certo nesse sentido de turismo, porque a gente tá desenvolvendo esse tipo de trabalho. Em conjunto e com muita luta, porque também não é fácil, porque a gente não tem a condição ideal, digamos assim, né? Eu não Tô tenho entendendo. tantos policiais, Pô, eu tô surpreso, só 15 a gente policiais. não tem tanta gente, a gente faz aquilo que pode, mas da melhor forma que a gente pode fazer. Que um transatlântico chega aqui em Maceió com Não, aí eu me meti no navio também. Por isso, vamos chegar nos transatlânticos, né? Porque Aeroporto. aeroporto. A DPTU também é aeroporto. Aeroporto agora sim. E pensa o aeroporto que dá trabalho. Por favor, conta essa história. Menina, aeroporto tem de tudo. Olha, a primeira ação da DPTU nossa foi a questão do aeroporto. Um turista, foi uma ação conjunta com Santa Catarina. Um turista foi assaltado em Santa Catarina, no aeroporto de Santa Catarina, levaram a mala dele. O bandido, de casa assim, né? O infrator, vamos falar a palavra bonita, né? O infrator estava aqui em Maceió. O delegado de Santa Catarina descobre que ele estava em Maceió, não sabia onde. Passa para mim a missão. A gente descobre onde o homem estava, descobre a casa do homem e acha a mala. Que história, doutora? Tu acredita? Um ano depois. Um ano depois acharam o cara? Não, achamos o cara e a mala. O melhor foi o melhor além do cara. Olha, o que eu não. Tanto que quando a gente fez a operação, eu digo, meu Deus, eu pensando, você tá vendo que essa mala, né? Já não tá mais lá. Quando a gente entrou na casa do cara, e aí a mala, ele tá aqui. Eu digo, tá aí? O cara, porque a mala, pensa, não era malinha também, não. A mala valia mais de coisa de 20 mil. Tinha coisas caríssimas dentro da mala. Não era qualquer Não era. A mala tinha assim. Roupas, sabe? Roupas de luxo. Tô entendendo, doutora. Então tava tudo lá. Rapaz, nós recuperamos. Rapaz, assim, um assalto que aconteceu. Um assalto, nem vamos falar um assalto que aconteceu em Santa Catarina. O delegado lá ficou sabendo da Secretaria de Turismo, aqui ele ligou para a senhora. E assim tem acontecido vários. A gente já fez no São Paulo uma ação também com o aeroporto, nesse sentido, junto com a delegacia de São Paulo, a delegada Fernanda Herbela. O de Santa Catarina foi o delegado Renan. Também, dessa mesma forma, um drone foi furtado, mas dessa vez foi aqui. As imagens daqui a gente coletou no aeroporto, foi atrás, descobrimos que o cara foi para São Paulo, descobrimos o cara em São Paulo, o cara foi tomar depoimento dele lá, foi ouvido lá, devolveu o drone e a gente recuperou. É um negócio, assim, a delegacia da senhora... É babado. É babado mesmo. A delegacia da senhora... Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, né? Os turistas, Maceió tá... Acho que agora estamos em março, né? Março tá mais baixo agora. Mais baixo. Mas janeiro, fevereiro... Eu entrei em férias para ver se eu sucesso um pouco deu uma segurada. Janeiro foi bombado. Nossa, janeiro... Não, desde setembro. Setembro, quando começa a vir para cá. E agora tá muito estrangeiro. Como é que vocês conseguem... Alagoas tá muita massa, tem muito estrangeiro. Como é que vocês conseguem lidar com os estrangeiros, com as culturas? Olha, só assim, Jesus na causa, viu? Porque... assim, não, mas a gente se dá bem. A questão é a seguinte, porque, por exemplo, a gente teve um caso, tipo, um mês atrás, ou foi uns 15 dias atrás, de uma russa com um americano. Uma russa e um americano? Agora, deu um trabalho ver essa russa e esse americano. E aí, Léo, pra gente entender, uma russa e um americano. Vixe, meu pai. Eles disseram que tinham sido furtados em Marechal. Marechal manda pra gente, porque apesar da gente ser só Maceió, a gente tem trabalhado muito em conjunto com outros. Esse até se você perguntar qual é a próxima etapa que eu penso da nossa delegacia, eu vou lhe responder já, que tem a ver com isso. Vamos lá. Porque acaba que a gente, como é a única delegacia de proteção ao turista que existe aqui no estado, apesar de ser em Maceió, acaba que a gente acaba se metendo em tudo, como diz a história. Fica alinhado, né? E Maceió, e Alagoas é um paraíso das águas. Alagoas é um lugar onde tem talvez um dos lugares mais turísticos do Brasil. O estado todo, né? Maragogi, Milagres, Marechal, Penedo, enfim, Piranhas.
Tô entendendo. Alagoas, ela é toda turística, minha gente. Ela é linda inteira. Então, assim, Eu fico até tem turista surpreso. de todo canto. Fico até surpreso que a senhora falou só Maceió. Por enquanto, né? Que eu tô lutando Pô, eu tô lutando pra me meter em tudo. Porque assim, o estado é muito Muito. turista, E né? tudo acontece, né? As Tudo coisas acontece. acontecem. Tudo Então, acontece. essa de Marechal, eles trouxeram pra gente a demanda. Essas coisas só acontecem sexta-noite, tá, gente? Isso acontece na sexta-feira à noite, Não né? é. Sexta-noite, sábado à tarde, não tem negócio de no dia horário comercial, não. Não tem não, né? Tudo Aí fora eu de hora. pego uma policial minha maravilhosa, digo, que sabe inglês, se vamos fazer esse BO, ela bora. Ela foi fazer esse BO, que era uma sexta-noite, ela foi fazer esse BO, junto com a Alplite. Fizeram o BO, vamos agora... Aí repara, olha a história, gente, o que é rede social, o que é um telefone celular. Foi na primeira semana que teve aquelas festas das prévias. Janeiro. Agora. Não, agora já carnaval. As prévias de carnaval. As prévias Eu fui assistir. Graças a Deus, né? Eu não bebi nada. Voltei. Quando eu olho, tá no meu celular. Doutora, preciso falar com a senhora. Uma pessoa desconhecida. Preciso falar com a senhora. Eu achei umas coisas. Eu achei os passaportes. Isso eu já tinha contato com o consulado, porque a gente também tem contato com consulados, tá? Eu tenho contato massa. direto com o consulado americano. Eu já tive, né, pessoalmente, no do Rio de Janeiro. E tenho contato direto com o consulado americano em Recife e consulado do Reino Unido, porque foram os que eu já precisei. Esses eu tenho um canal assim direto mesmo. Liga, porque tem pessoal, que ter. liga porque já. os estrangeiros chegam, a gente tem que resolver, né? Tô entendendo. Navio também tem muito estrangeiro. Já resolvi caso francês e tal. Bastante, né? Então, assim, aí resultado, a gente foi atrás para resolver esse caso. Ele tinha localizado os passaportes deles. E foi uma sorte enorme, porque a gente já tinha... Como é que eles iam voltar? Sem passaporte. Eu já tinha contactado com a Polícia Federal, que, aliás, o doutor Cury também é uma pessoa maravilhosa, nos ajuda muito. Mas a Polícia Federal disse, nós não podemos fazer um passaporte. Eles têm que ir lá no consulado para fazer. Então, eu já tinha entrado em contato com o consulado de Recife, que eles iam para Recife, mas o dela, ela tinha que ir para Brasília, salvo engano, que é onde tem o da Rússia. Olha o trabalho que eles iam ter. Que transtorno ia seria, né? Mas isso é DPTU. A DPTU tá Você aí. entende? Tá aqui. Agora eu tô começando a entender o que é DPTU. Isso é DPTU, isso é trabalho típico da DPTU. A gente passou o fim de semana inteiro organizando para organizar essa logística e devolver. Conseguimos achar os passaportes, devolvemos os passaportes e eles retornaram. Felizes. Doutora, eu tô entendendo o trabalho fantástico que vocês estão fazendo aqui. Olha, quer dizer que vocês auxiliam os turistas nesses problemas gravíssimos, porque... Não é só problema de vamos dizer assim, roubo, furto, não. Às vezes uma perda de um documento causa um transtorno desse. Não, realmente, se não existisse essa delegacia, como é que seria a vida desses dois? Não sei. E fora, tivemos casos também mais emblemáticos. Esse é um caso bem sério que teve em Maragogi, quando eu falo aqui da capilarização da nossa delegacia. Essa história que a senhora quer chegar... Esse Maragogi foi assim um caso... Eu tinha acabado de voltar do Rio, do Salão Nacional de Turismo. Conheci os delegados de turismo do Brasil todo, fizemos um grupo. A de Pernambuco, quando eu volto, faz bem assim. Ô, Luci, tu soube desse caso que aconteceu há 7 anos aqui em Maragogi, que um cara se masturbou enquanto estava nadando com uma turista? Rapaz, eu tô entrando nessa delegacia tem 1 ano, eu preciso saber, me mostra. Ela me mandou. E esse caso não foi resolvido? Ela, não. E parece que ele tem mandado de prisão. Eu aí, vamos lá atrás. Foi mesmo? Fucei. Descobri que ele tinha mandado de prisão, sim. Mas que ele nunca tinha sido localizado em 7 anos. Nunca nem sequer tinha sido ouvido na justiça. Quando eu vi, eu localizei, junto com outras forças também, tive apoio até da Federal nessa história toda. Minha equipe também é muito boa. Minha equipe é boa, viu, também. Quantos anos está com a senhora? Tem 15, mas tá chegando gente nova. Chegou gente, não posso falar só 10 não. Senão quem chegou vai dizer, doutora, a senhora não tá falando da gente. Não é a equipe que tá agora, hoje. Vamos viver hoje ou agora, ou né? agora, é verdade. O Bactube, né? Vamos viver hoje. É verdade. E aí essa equipe maravilhosa, a gente conseguiu achar o cara. O mandado de prisão tava com nome diferente. O juiz mudou o nome para botar o nome certo. E em 7 dias, a gente foi lá e prendeu o cara, que em 7 anos sequer tinha sido localizado. Rapaz, a senhora conseguiu resolver isso em 7 dias. Olha. A turista fez um vídeo chorando, emocionada, que disse que nunca imaginou que a justiça fosse feita. Contamos com o apoio da delegacia de Maragogi, sim, porque todos esses trabalhos que a gente faz em outros municípios, a gente conta com o apoio desses municípios, dos delegados. É preciso falar aqui do trabalho desses colegas. Tem que ter Nós não trabalhamos só. Então, quando eu vou para Marechal, eu conto com o delegado a delegada de Marechal, Maragogi, o colega de delegado e a equipe, né, de Maragogi. Já tivemos casos... Aí, como eu digo, é onde eu penso que essa delegacia está chegando num ponto que eu vejo como em outros estados acontece, e é isso que eu estou trabalhando agora nesse sentido,
para transformar ela numa coordenação. Para poder a gente levar essa expertise de trabalho que a gente tem com o turista de Maceió efetivamente para outros municípios, para outras delegacias. Porque, olha só, quando um turista chega na minha delegacia, a gente tem um momento que eu chamo que é o momento pare tudo. A gente acolhe aquele turista imediatamente. Porque ele vai embora se a gente não acolher, ele vai perder a chance de resolver o problema dele. Tô entendendo. Então, o turista, ele tem, de fato, um tratamento, assim como os alagoanos têm no 2º distrito, mas o turista também tem um momento de prioridade ali, no sentido de que a gente, olha, ele vai embora já já. Tô entendendo. Então, vamos resolver isso agora. Então, a gente já toma o depoimento imediatamente, a gente já faz o boletim de ocorrência, toma o depoimento, já escuta, já vai atrás se tiver alguma busca e apreensão. A gente corre atrás de resolver rápido. Interessante esse olhar da senhora. E quando a gente não termina tudo no momento em que ele vai embora, a gente continua mantendo contato com ele. Até hoje eu mantenho contato com alguns turistas. É mesmo, doutora? Claro, para dar o acompanhamento do caso. O caso não acabou. Ainda tem. Só acaba quando termina, como diz a história. Só acaba quando termina. A senhora ainda tem esse. Eu tenho esse cuidado, time, né, pra acompanhar, né? Até o fim. Até terminar. Ele saber que foi resolvido o problema dele. Doutora, parabéns. Então, assim, a gente tem tido esse cuidado e esse trabalho diferenciado. E, graças a Deus, tem vindo muito reconhecimento, né, das pessoas, dos turistas, do poder público também, dos nossos diretores. Graças a Deus, eles estão todos juntos, né? Todos estamos juntos nessa onda toda, vamos dizer assim. Poxa, é assim, o bom que o Estado está entendendo o momento, né? O momento de se trabalhar com turista. As equipes da Polícia Civil entendem o chamado da senhora quando é preciso, né? E a senhora está tendo um olhar diferente, né? Já vendo no futuro a necessidade de capilarizar tudo isso aí. Eu preciso que outras equipes também tenham esse mesmo time que a minha equipe tem. Olha, eu estou aqui em férias, minha equipe está lá funcionando de boa. É poder deles, a gente já está trabalhado nesse viés de chega, vamos resolver isso rápido. Tudo a gente resolve, tentando resolver o mais rápido possível. É uma aliança, né? E outra, a gente toma depoimento, a gente não estava tomando depoimento via vídeo. Eu disse, não, tem que, porque se o turista for embora, como é que a gente vai ouvir o turista? Se a gente não conseguir ouvir, oxe, mudamos tudo, estudamos como é que a gente ia fazer. Hoje a gente toma vários depoimentos. Eu já tomei depoimento de turista na Europa. A senhora já foi buscar na Europa? Na Europa, o turista estava na Europa, a gente precisava tomar o depoimento dele, fez por audiovisual. Foi mesmo. A minha policial transcreve. Olha como a gente tá, né? Tá bem evoluído, trabalho bonito, né? Bem evoluído, que a gente vem verdade. Desenvolvendo em equipe lá, né? Com os policiais também muito imbuídos, muito engajados, pra gente tentar fazer o melhor. A gente consegue 100%? Não. Mas a gente faz o nosso melhor. Faz o melhor. A gente se dedica. Que é o importante, né? A gente se esforça, como eu digo, a gente se esforça. Que massa, doutora. Para fazer o melhor. Se não fazemos, não conseguimos fazer, infelizmente nem tudo é 100%, né? Nem tudo é 100%. Mas a gente se esforça muito. A senhora passou por vários lugares, hoje chegou na delegacia do turista, vou chamar assim de turista. E assim, esse está sendo o maior desafio da senhora? Ou ainda pretende ter outros desafios? Não, eu gosto muito desse desafio. Eu estou completo, como eu disse aqui, né, no começo da minha fala com relação à DPTU, eu gosto muito dessa delegacia de proteção ao turista. Eu ainda quero expandir ela. Eu ainda acho que ela pode crescer mais. Ela tem potencial para isso, não tem, doutora? Eu quero, como eu digo, eu acredito que se deixarem, né? Também esse lado, se deixarem, né? Mas eu acho que meu chefe deixa, vai que deixar, ele é bonzinho comigo. Vai deixar. Mas se deixarem, meu sonho, assim, no caso, é expandir esse olhar, porque Alagoas só cresce no turismo. Gente, o que eu estou recebendo de turista estrangeiro tá bem diferente do ano passado. Muito turista estrangeiro chegando na delegacia. É mesmo? Tá muito. Alagoas está crescendo demais. Então, a gente tem que acompanhar. E a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, tá, graças a Deus, nesse momento, né? De visão diferente sobre isso. E tem que acompanhar. Tô entendendo. Então, a gente vai ter um aeroporto em Maragogi. Então, vai ter gente que vai direto para Maragogi. Direto para Maragogi. O policial de Maragogi, a gente tem que sentar com ele, tem que fazer um curso, mostrar como é a questão do nosso esse atendimento que eu te falei. Tô né? entendendo. Do vídeo. Tudo isso que a gente tem aqui na DPTU, eu penso que esses municípios também, que são municípios que têm um turismo muito forte, tô entendendo. também tem que ter. Talvez numa linha menor, mas também tem que ter. Marechal, que é muito forte ali, né? Piranhas é lindíssimo. Penedo.
Gente, eu acho Penedo tão linda. É linda aquela cidade, né? Linda Eu fui lá só uma vez, só em Penedo. Ai, é muito linda. A festa agora do Bom Jesus do Navegante, que a senhora já foi naquela festa? Japaratinga. Não, ainda não fui nessa festa, não. Nossa, a senhora é apaixonada por Penedo, minha amiga. Eu Chega sou, acho lá, Penedo linda. vai querer comprar uma Muita casa igreja, lá. É. Japaratinga, Milagres, Maragogi. Agora me diga, como é que a senhora vai abraçar isso tudo? Não, aí a família. Aí meu marido faz, sim, mas vai ter vida, mas não, né? Porque você já não tá sem vida, Já tá praticamente. sem vida, é. No meio disso tudo, me meti no mestrado. Sim. Peraí. Eu ia chegar aqui. Não, já tava aqui. Já digo, não, tô aqui olhando pela UFAL. Já tava. Foi. Não, pronto, era onde No eu... turismo. Me meti. Ai, é. Fiz um projeto. Repara só, viu? Eu vendo que no primeiro semestre, no primeiro ano, eu aprendi. Pela Foi UFAL, muita não foi? prisão, foi pelo FAO, passei na UFAL. Eu já comecei, tô caloura, né? Tô aluna, tô adorando. Voltou. Tô amando. Mas eu tinha visto que a gente tinha feito muitas ocorrências relacionadas a pessoas em situação de rua. E aquilo me chamou muita atenção. Disse, meu E Deus, foi? essa delegacia tá muita prisão em cima disso, muita ocorrência em cima disso. E aí eu resolvi estudar um pouco analisar, né? Porque é um estudo investigativo, né? Através de um projeto, essa questão da segurança pública, da pessoa em situação de rua e da área turística. Meu projeto ele tem esses três viés aí, esses três olhares. Pegar a pessoa de rua, olha que diferença, né? Pessoa de rua Eu lá. quero estudar E aí eu me submeti, né, a fazer um... É mais um concurso, né? É mais um Me concurso. submeti a um concurso de mestrado. Estudei bastante, porque eu sou do direito e a área era sociologia. Então, eu estudei muito, viu? Foi, eu olhei aqui e digo, não, vou chegar na Eu UFAL tava aqui. eu tava tão feliz com isso. Porque era um sonho, né? É. Sabe se realizar sonho? Eu tô realizando mais um sonho na minha vida. Aí o povo diz assim, vai aumentar alguma coisa no seu salário? Já me perguntaram tanto isso. Vai mudar a sua profissão? Não. Vai aumentar alguma coisa no seu salário? Não. Conhecimento. Mas eu estou falando em conhecimento e eu estou falando de sonhos. Conhecimento Ninguém e mexe sonho. com sonho e conhecimento das pessoas. E poucos que alcançam Então, o assim, sonho. tá muito a luta, porque eu saio cedo, tenho aula, estudo, leio, mas tá valendo muito a pena. Eu estou muito satisfeita. Eu tava olhando aqui e digo, vou perguntar se aqui é ela. Tô agora, quero ser mestra, quero investigar algumas questões e quero partir... Aí se você perguntar de sonho, talvez fazer um doutorado no futuro. Eu tô partindo muito para esse lado, porque eu fui professora também. Esqueci de contar que eu ensinei 14 anos da minha vida. Direito e ensinei inglês. E foi? Na faculdade Facima. Ensinei 7 anos. Ensinei cursinho Aqui? para concurso aqui. Ô, Léo. O pai, eu quero saber onde foi que ele arrumou tempo. Onde é que ele arrumou Gestão de tempo? tempo. Gestão de tempo. E doutora. cuidando de filho. Peraí, no meio disso tudo, Tem família. bora para um lado agora mais lúdico, né? Cuidando da minha família, um casamento, graças a Deus que eu sou abençoada, uma família abençoada. Sabe o que é isso tudo? Suporte e Deus. Eu sou católica e eu acredito muito na força de Deus, no poder das coisas, sabe? Então, graças a Deus, eu tenho uma família muito estruturada, que me ajuda muito Graças nisso. a Deus. O meu marido me apoia nessas coisas todas, meu filho, então a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, então todos eles apoiam. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, uma família que me impulsiona. Como eu disse, na minha primeira fala aqui, eu falei o quê? Minha família sempre me impulsionou a Sempre estudar perto, e conhecer. veio de Aracaju. Então, veio... por exemplo, você viu, meu marido me trouxe. Eu vi ali. Né? eu A gente tá sempre juntos, querendo que cresça cada vez mais, sabe? Importante. E ele sabe também do comprometimento que eu tenho com o Estado, com o meu trabalho, com a minha profissão, com o que eu escolhi ser. Eu não carrego esse distintivo à toa. Isso aí é mais do que uma profissão, né? É uma vida. É uma vida. Só se E eu dedica a carrego isso. desta forma. E eu entendo desta forma. É uma vida, porque a gente lida com vidas. Interessante esse olhar. E assim, a senhora vestindo... Eu vou falar assim, vestindo uma farda. A senhora veste uma farda, né? Assim, não é todo mundo que esse olhar, não. A senhora mesmo assim, vê lá no meio das... Hoje essa delegacia, mas assim, eu falo porque também já precisei às vezes... E ele não tem esse carinho, não tem essa... Porque ele tá lá, ele pensa que tá lá obrigado. Não, ele escolheu, vocês escolheram estar aí. Vocês estão aí porque querem, vocês não foram obrigados. Nossa. Não é verdade? Vocês estão porque não, vocês se disponibilizaram a servir ao povo. Mas muitos não têm esse olhar que a senhora tem. Esse é o ponto. Esse aqui é o ponto. Eu vejo a senhora assim, com esse carinho todo sobre essa delegacia e quando já os sonhos de De crescer, né? ela De expandir. e que quem esteja lá representando tem o mesmo pensamento e olhar que a senhora tem. E olha, eu tenho 22 anos de polícia, viu? Já era pra estar. Tem muita gente que já tá, eu quero me ir embora. Com 5.
Com 5 anos, já pensa que é o dono do mundo. Eu ainda tenho o olho brilhando, como diz a história. O olho ainda brilha ainda pela está. polícia. Se ele fizer um close aqui agora na O olho senhora... tá brilhando. Você tá, chega a abrir, olha, se ele fizer ali, pode olhar aqui na câmera da senhora aqui, ó. Ah, não fale não. Chega a abrir, O olho brilha. Brilha. A senhora ama o que faz, né? Não é só o nome Polícia Civil que está nas costas da senhora, não. O nome é o estado que a senhora carrega, mas a pessoa assim... mas tem que gostar. Tem que gostar. Eu acho que a pessoa, em qualquer profissão, ela tem que amar aquilo que ela faz. Deve ser muito doloroso você trabalhar num lugar onde você não se sente satisfeito. Deixar sua família, deixar tudo e ir lá. Deixar tudo. Só pelo dinheiro. Não. Não é verdade, não é só doutora? dinheiro, não é só dinheiro. Porque, como eu disse, a gente lida com vidas. Olha, um indiciamento meu muda o estado da pessoa. A pessoa deixa de ser uma pessoa sem nenhuma coisa nas costas e acaba sendo indiciado. É preciso muita responsabilidade. Sabe? A gente tem que ter esse olhar de responsabilidade com a vida das pessoas. Porque tá lá na mão da senhora, né? O que Você vai entende? acontecer ali, né? Quando o policial militar vem, que entrega ele... Ali a gente tem uma solução a dar que vai modificar a vida daquelas pessoas. Então é preciso muita responsabilidade, respeito à lei, sabe? É preciso que a gente tenha esse olhar. Tô entendendo. Não é qualquer coisa. Porque dali vai pra mão do juiz, né? Ainda tá o poder do delegado, né? Um poder Então, grande, né? De polícia, né? Não é só delegado, da polícia em si. Não sei, porque quem decide até chegar na mão do juiz é o delegado. É o delegado, né? E assim, hoje pode ter certeza que muitas pessoas que estão vendo e que vão ver durante que tem os cortes que vai pro YouTube, muitas mulheres vai ver isso aqui e vão dizer assim, eita, poxa, uma delegada, cara. Né? O poder de uma delegada. De uma arma, de utilizar uma arma, de você saber atirar. Eu, quando cheguei, não sabia nada disso. Minha primeira vez que eu atirei, sangrava a mão aqui, ó. Acho que minha mãozinha fininha, né? Tô entendendo. Sangrava. Aí o professor, você vai desistir? Eu digo, desistir jamais. Aí eu, desistir não é meu nome. E sangrando, eu olhava aquele sangue, meu Deus, essa arma velha vai estar cheia de interessante. É porque eu só pensava nos tétanos. Eu dizia, meu Deus. Porque tem que estar no sangue. Tem que estar no sangue. Tem Foi que estar no aquilo sangue, que né? meus pais falaram quando viram a entrevista. Ela vai ficar. Ela vai ficar... Ela já tá nisso. Ela tá Agora, sabe qual é meu hobby? Hum. Agora você vai ver a coisa mudar totalmente de figura. Porque bailarina. A história do esporte... Eu ia perguntar aqui, doutora, qual é o seu Faço esporte? balé clássico há 9 anos. Já dancei nos 3 palcos de Alagoas. Não tá aqui no Instagram dela isso que a gente ia botar. Não colocou, cara. Isso eu deixei como uma coisa assim, à parte, né, minha gente? Pra também a pessoa não pode mostrar tudo da vida. Mas doutora, a senhora era pra ter... Eu faço balé clássico há 9 anos. Parei nessa delegacia agora esse semestre, porque eu tô sem conseguir organizar minha vida, mas vou voltar. Agora sim, o balé clássico na vida da senhora, ele dá aquela acalmada quando você sai de um... Ele é disciplina. Olha, o balé clássico, ele é disciplina, ele é força, ele é lúdico, ele nos dá uma tranquilidade realmente, porque as músicas clássicas, mas ele é muito força. Olha, para você fazer um movimento correto no balé clássico, mexe com a mente, mexe com o corpo, mexe com perna, pé, cabeça, tem que estar tudo. Você tem que repetir o movimento, a professora passa, né? Você repete o movimento. E o balé clássico me trouxe... a memória é muito bem trabalhada no balé clássico. A gente trabalha a memória também, porque, como eu disse, ela passa um movimento de uma música inteira e você repete. E aí isso me ajudou muito também a esquecer, talvez, ou naquele momento ali eu estou envolvida com aquilo, que é a dança. Então, naquele momento, eu saio a delegada, sai todinho. Fica tudo, né, só ali prestando atenção para repetir, para fazer aquele movimento correto, para dançar. Então, é um hobby, né, digamos assim, que me faz muito bem. Não, parabéns. Assim, porque quando a senhora falou aqui, vai ser meu esporte, eu digo, não, peraí, vamos judô, eu nem quis lhe dizer antes para você deixar balé, essa balé. Balé clássico, a delegada é bailarina. Olha, já conhecia, já fui para Joinville. Peraí. Aí você sabe que eu sou como eu sou, né? Agora que vocês estão me vendo aqui. Eu já fui para o Festival de Dança de Joinville fazer curso de balé. Você não achou? Você pesquisou tanto, você não sabia dessa informação. Porque eu não contei no meu Instagram ainda isso. Você sabia dessa informação? Isso é inédito. Você não passou. Olha, ela abrindo aqui o jogo que é bailarina. A doutora, quando se aposentar, vai ser bailarina? Eu não sei. Acredito que sim. Acho que a gente não deixa de ser, não. Nunca deixa, né? Léo, você tem alguma pergunta a fazer, doutora?
que eu quero falar dos nossos amigos colaboradores aqui. Tem alguma curiosidade, alguma coisa? Ah, tá aí, tá olhando aí? Pode olhar o celular agora, pode olhar o celular que eu vou aqui. Tá certo. Eu quero mandar um abraço aqui para nossos amigos colaboradores aqui, meu amigo primo, que é o primo da refrigeração do lar. Então, se você precisar da manutenção desse guerreiro, ele mexe com ar-condicionado de carro, de moto, de avião. Os caras, eles trabalham bem, tá? A refrigeração do lar fica situada aqui, próximo a Santa Lúcia. Se vocês precisarem, tá junto conosco aqui nessa jornada. Um abraço, primo Sérgio. E obrigado por estar junto com nosso amigo Basílio. Léo, fala o Basílio. Basílio é o quê? O Basílio faz o que, o Basílio? Ele faz tudo. O Basílio é o seguinte: o Basílio, hidráulica ele faz manutenção, elétrica, né, de condomínios. Reforma em residência, faz tudo aí. Pô. Né? O Basílio é outro. Precisou de reforma, pode chamar Basílio, ele resolve. É outro. Botaram que tá sem áudio. Tá sem áudio? Tá sem áudio? É ao vivo, programa ao vivo, o programa ao vivo Mas foi tem logo isso, no pessoal. começo, não sei se botaram depois, né? Acho que botar depois, né? No começo. Foi no começo. É, pessoal, ao vivo. Ah, mas minha mãe disse que começou. Começou. Mamãe, a mãe dela, mandar um abraço aí. Né? a minha mãe. O ao vivo é bom por causa disso, a gente tem pego surpresa. Aqui eu quero mandar um abraço pro nosso amigo Basílio, que faz manutenção em condomínios aí de hidráulica e tudo. Basílio, um abraço, nosso colaborador junto conosco, que faz nosso programa aqui, tá no ar. Obrigado, meu amigo. E essas pessoas aí, temos aqui também a Limpex, né? Nossa amiga aí da Limpex. É uma empresa aí que... A Limpex, doutora, se a senhora precisar do serviço da Limpex, ela faz manutenções aí de esgotos, Que fossas. joia. E é uma equipe que hoje serve todo o estado, a Limpex. Ela está aqui conosco. E assim, graças aos nossos colaboradores, né? Que nós conseguimos botar o programa no ar. E temos essas histórias fantásticas de vocês. Um abraço aí para... Agora aí, ó. Se você quiser comprar um apartamento, pode procurar. Terreno. Nosso amigo da Grupo Aquela casa em Penedo. Ah, tal da Casa em Penedo. Guzmão tá aqui, ó. O Maragogi. A doutora Lucimônica aqui. Milagre. Ele disse, a senhora falar o nome do Ai, que programa. isso aí, né? Não, tudo eles. É tudo eles. E é? Ele trabalha com todas as plataformas, né? Massa. A Grupo Imóveis, você viu comigo no quartel. Na verdade, a grande maioria que está aparecendo aqui você viu com a gente no quartel e acredita nesse sonho, né? Eles assim, Fábio, estamos junto com vocês até o fim, o que der para vocês, dá pra gente. E assim, a Grupo Imóveis e nosso amigo Guzmão e Duarte, tá? Ele trabalha com todas as... E aqui, o campeão mundial de kickbox, né? Hoje o esporte campeão vai fazer 20 anos, é isso? 20 anos tá fazendo agora. Eles vão fazer uma corrida na praia também, com turistas. Que joia! Agora, o nosso amigo Eduardo Eduardo, Canuto, né? é. Lutador, vereador. E é um cara assim, desde que abriu o programa, eu acho que ele já tá um ano aqui junto conosco, né, Léo? Desde o começo. Desde o começo. É um cara que tá sempre aqui, ó. Abraçou a ideia e às vezes... Pronto, ele é que nem a senhora. Disse, ó, se você não me cortar, eu vou falando. Eu vou falando. Ele falou, ó, se você não me cortar, eu falo. E assim, doutora, pode ter certeza que esse olhar que a senhora vai deixar aqui, desse amor, dessa profissão da senhora pelo que faz, a gente sabe que nada é para sempre. No dia a senhora vai sentar na cadeirinha lá, vai balançar aqui e vai lembrar de tudo isso que a senhora fez. Assim, e hoje o nosso sonho também é um sonho de um dia alcançar mais ainda o Brasil todo através desse programa. E assim, ter certeza, eu vou até falar assim, vou falar até grossamente, né? Você veio aqui, confiou, né? Não é fácil pela pessoa que você é, ter vindo, deixado tudo, ter sentado nessa cadeira, acreditado nesse programa. Então isso assim, a gente tá brigando com o outro, cadê a conta da luz, cadê? Mas quando a gente vê assim, pô, a doutora veio, ela se disponibilizou, ela quis estar aqui, né? Ela quis estar aqui. E essa história da senhora é linda. Obrigada. É linda, a senhora pode estar que a história é linda. Pessoal, dói, mas tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim. Tivemos uma aula de dedicação à profissão, né? Obrigada. Não é à toa que a senhora carrega esse símbolo no peito. Tem uma canção que as infantarias falam, né? Mamãe, hoje eu estou aqui, carrego no peito um símbolo estadual. Me arrepio quando canto essa música. Que hoje eu vejo muitas mulheres nas forças militares. Eu ainda acredito que as mulheres vão chegar mais longe. Eu sempre disse aqui, eu disse a menina da Dama do Toque, né? A mulher hoje não assumiu o mundo porque elas não têm coragem de ir para uma guerra. Porque somos homens que vão para a guerra, somos homens que destroem, somos homens que se matam. Então eles que, né, têm coragem de fazer essas atrocidades. Tem um filme Coração de Aço, eu acho lindo aquele filme, que chega um rapaz evangélico, ele vai para a guerra, aí tá no tanque lá e vão fugir, né, vão para um combate. Aí um ser humano diz pro outro, né, você é evangélico? Ele fala, sou. Mas você acredita em Deus? Ele fala, eu sou batizado. A outro soldado fala pro outro, não foi isso que eu lhe perguntei. Eu lhe perguntei se você acredita em Deus. Aí ele fala, por quê? Porque você vai ver agora as atrocidades que um homem tem coragem de fazer contra na guerra. E agora, nessa guerra, a gente trouxe até o cara que estava na Ucrânia, não foi? Como é o nome dele?
que foi instrutor na Ucrânia, Roberto Alves, né? Roberto Alves. Roberto Alves, ele disse que Ave Maria. ele estava aqui, ele deu um show na entrevista dele, que ele foi para a Ucrânia. Ele disse que os drones passam por cima das pessoas e mutilam, né? Então, quer dizer assim, a maldade do ser humano um com o outro. E assim, Deus o livre, acontece. A senhora carrega um símbolo, a senhora foi ameaçada, a senhora sabe o que significa ser uma delegada, né? E eu vou nem terminar o programa hoje, que vai terminar a senhora. Olha, eu queria primeiramente agradecer a vocês pelo programa. Foi um dos melhores que eu já participei na minha vida. E 22 anos de casa, e pela história que você viu, eu já fiz muita coisa. Mas vocês aula, são maravilhosos. Eu espero que esse programa cresça muito. Eu tenho absoluta certeza disso. Obrigado. Eu gosto muito da seriedade. O mesmo amor que vocês disseram que viram em mim na profissão, eu vi também em vocês. Obrigado. Então, que vocês cresçam, que vocês deem muito certo, que esse programa... E esses todos os programas que virão pela frente, que eles sejam, assim, sucessos nacionais. E eu vejo potencial mesmo aqui nesse programa, porque vocês nos deixam muito à vontade. Você me fez contar coisas aqui que eu nunca pensei de falar, meu Deus do céu. E estou aqui conversando com vocês. Então, eu queria agradecer também a confiança na minha pessoa, no meu trabalho. Contem comigo e com a minha equipe. Obrigado. Eu disse que eu sou muito prestativa e sou mesmo. Obrigado. Então, contem sempre. Vocês tenham em mim uma pessoa amiga. E desejo muito sucesso. Agradecer a todo mundo que está vendo. A todo mundo que vai ver. Pode ter certeza. Agradecer a quem gosta do meu trabalho e da minha equipe. Agradecer também aos meus gestores. Eu vi o doutor Flávio Saraiva colocou aqui, arrebente. Doutor Xavier botou, tô vendo. Os meus colegas da turma de 2002, os colegas novos que chegaram, delegados, os mais antigos. Então, assim, eu tenho muito respeito à minha instituição. Eu tenho muito respeito à Polícia Civil do Estado de Alagoas. Que bom. E agradeço também a todo mundo que trabalha junto com a gente, a do trade, a secretária, o próprio governo do Estado que tem ajudado a gente bastante. Então, assim, eu agradeço bastante esse momento aqui na vida. Esse momento não é ao acaso. Eu estou em férias, como você disse, eu podia estar em casa, podia estar matando, podia estar roubando, podia estar em casa. Mas eu dediquei, porque eu acho importante o trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigado. Vocês têm tido entrevistas muito boas aqui. Eu vi e disse, olha, vamos lá conversar com o pessoal, que o pessoal é de boas. É de boas. O podcast Fala Veterano que agradece. Assim, eu queria que a Polícia Civil entendesse que quando uma pessoa, todos os policiais em si, né? Eu falo por mim, quando eu vou para um estado assim que eu vejo um policial, eu confio totalmente naquele policial. Porque ele representa aquelas pessoas que mais necessitadas naquele momento que a senhora falou. Né? Assim, quando a senhora vê a senhora falando aqui algumas coisas assim, Fábio, quando esses meninos nos procuram, é porque eles precisam. Eles não vão na delegacia porque querem. Ninguém né? é feliz. E poucos têm esse olhar que a senhora tem. Pode ter certeza disso. Que a gente tem, às vezes, assim, por alguns problemas, andamos em delegacias e vemos, assim, como são tratadas. Às vezes, assim, as pessoas saem de casa com frieza, né? Muito frio. A gente, assim, você escolheu estar ali. Você quis estar nessa função. Né? As pessoas, quando vão até vocês, porque estão com problemas. Foi tão difícil, né? Uma luta tão grande para chegar a ser a profissão de policial civil, escrivão, agente, delegado. É um concurso, é uma luta tão grande. Então, vamos honrar nossa luta, nosso concurso, nossa... Eu não estou aqui, é aquela história, né? Eu estudei para estar aqui. Você estudou para estar ali, você quis estar, você abriu mão de tanta coisa e arriscou tanta coisa para estar ali, né? Não é à toa que vai se meter na mão do crime organizado por nada. Não é verdade? Então, assim, hoje, no mês da mulher, finalizamos né, com a doutora Lucimônica. O programa está muito feliz com a presença da senhora. A senhora não sabe o quanto a senhora brilhantou esse ambiente. Obrigada. Né? E todos vocês que passaram aqui agora, só temos a agradecer e que, como acredito aqui que todos acreditam em Deus, Deus no comando sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Doutora, muito... Foi lindo, já cortou, já. Foi lindo, não foi? A senhora, assim, a senhora tem uma...